Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, o título da minha Bíblia diz assim: a prática da palavra de Deus. Deixa aberta a sua Bíblia, já já eu vou lendo versículo a versículo e a gente vai caminhando. Na pregação de domingo passado à noite, nós terminamos a pregação com Tiago dizendo assim: pois segundo o seu querer, falando de Deus, segundo o seu querer, Ele nos gerou, dizendo que Deus nos gerou pela palavra da verdade. Então nós terminamos domingo passado com Deus nos dizendo: olha, Deus nos gerou, assim como nós fomos gerados pelas nossas mães, assim como acabamos de falar aqui que a Camila foi usada por Deus para gerar a Ludmila e trazê-la ao mundo, Deus também nos gerou, Deus nos deu uma nova vida, e essa vida veio por meio da palavra. Depois de falar isso, Tiago agora vai ensinar o seu povo como que eles deveriam se portar diante dessa palavra, como que eles deveriam se colocar diante da palavra, que nada mais é do que aquela que os gerou. Então Tiago vai virar diretamente para os seus leitores, no caso hoje eu e você, e vai nos dizer o que fazer e o que não fazer com a palavra de Deus. Versículo 19 e 20, vamos ler, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o primeiro tema que Tiago traz para a gente é acerca de ser tardio para falar e tardio para se irar. Nos dias de hoje, bons palestrantes, bons pregadores são muito requisitados, muito admirados, porque falam muito bem, são chamados para fazer palestras e conferências. Mas quando a gente vem para o livro de Tiago, e exatamente para esse versículo, Tiago exalta não o falar bem, mas o saber ouvir bem. Tiago adverte aos seus leitores que nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos e que devemos ser mais prontos e mais rápidos para ouvir do que para falar. Já diz o ditado: temos 2 ouvidos para ouvir melhor e uma boca só para falar menos. Esse é o ditado. Então quando o Tiago diz aí, seja tardio em falar, Tiago não está dizendo que você não deve falar, que você tem que fazer voto de silêncio, que você tem que ficar um tempão sem abrir a boca, porque Deus se agrada disso. O que o Tiago está dizendo é: pense antes de falar, seja sábio antes de falar, escute primeiro, fale depois. Nós nos precipitamos e erramos muito, porque nós falamos antes de ouvir. Nós queremos dar a resposta antes mesmo de saber o que vai ser dito para a gente. Nós queremos já dar a explicação e nos explicar antes de saber o que vai ser falado. Então o que o Tiago está dizendo não é fique quieto, não fale, porque Deus se agrada do silêncio. Não, Deus até se agrada que falemos, Deus até se agrada que a gente fale com Ele, mas o que o Tiago está dizendo é: fique atento. Nós precisamos, quando ele diz sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago quer dizer: o que vamos falar? O que vamos falar é sábio? O que vamos falar edifica? O que vamos falar faz bem para a vida do próximo? O que vamos falar está de acordo com a palavra de Deus? Como vamos falar? Quando vamos falar? Com quem vamos falar? Por que vamos falar? É isso que o Tiago quer que a gente se pergunte antes de falar. Essas são as perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. O que falar? Por que falar? Como falar? Quando falar? Com quem falar? Porque não é com qualquer pessoa que nós podemos falar qualquer coisa. Então o Tiago diz: ei, vá com calma, fale menos, modere na palavra, modere na língua, porque quem muito fala se enrola, também já diz o ditado. Mas Provérbios também diz isso. Provérbios 10, 19 diz assim: no muito falar, ou seja, quando alguém fala muito, não falta transgressão, ou seja, não falta besteira. Quando alguém fala muito, fala besteira, mas o que modera os seus lábios é prudente, é sábio. Então, meus irmãos, às vezes é melhor segurar a língua, literalmente, do que falar bobagem. Geralmente, quando a gente está irado, quando a gente está nervoso, o que mais sai da nossa boca são palavras descuidadas, e palavras que depois a gente se arrepende, seja filho, pai, mãe, neto, é o que mais acontece. Por isso que o Tiago diz: calma, seja tardio para falar, escute mais. E aí, vamos ser honestos,
ouvir é uma tarefa difícil. E aí hoje é dia dos pais, e às vezes os pais dizem assim: os filhos não me escutam. Mas sejamos honestos, quão é difícil também para um pai ouvir um filho, não é verdade? Hoje nós vivemos numa época, ou podemos dizer numa sociedade, onde é difícil que qualquer pessoa se escute. Filhos não escutam mais os pais, pais não escutam os filhos, igrejas não escutam pastores, pastores não escutam igreja, e por aí vai, porque ouvir, irmãos, é uma tarefa difícil. A gente gosta mesmo de falar, eu sei disso, porque pastor não para de falar, pastor fala muito. Ouvir é dizer, entre aspas, que aquela pessoa interessa para você, então você parou, calou a boca e está ouvindo o que ela tem a dizer. Ouvir significa dizer que o que aquela pessoa está falando é importante, ainda que não seja para a tua vida, é importante para ela, e ela quer falar, você tem que ouvir. Por isso que ouvir é difícil. Eu faço muito essa aplicação quando eu falo de velório. É difícil chegar no velório e ver a família chorando, é difícil chegar no velório e ver a pessoa que está enlutada, às vezes, clamando, chorando. Você fica até constrangido, você não gosta nem de ouvir, você fica até meio sem graça, você não sabe nem muito o que dizer, porque ouvir é difícil, bom é falar. Então Tiago diz para a gente: ei cristão, ei irmão, fale menos, ouça mais com o ouvido, ouça mais com o coração, fique mais um pouquinho de boca calada, porque muito falar traz muito problema. Então Tiago elimina aqui também a possibilidade de não querermos ouvir os nossos irmãos, isso é obrigação do crente. E Tiago elimina aqui também aquele discurso de que, pastor, eu sou assim mesmo, esse é o meu temperamento. Quando Tiago diz assim: seja tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, o que Tiago está dizendo é: todo homem vai ter que dar conta das suas palavras a Deus e da sua atitude, do seu temperamento, da sua conduta. Então, irmão, vá com calma, seja tardio para falar, para não falar besteira, e seja tardio também na hora de ficar irado, porque nem toda ira é pertinente. Nós sabemos que a Bíblia diz que em alguns momentos o ser humano pode ficar irado, mas nem toda ira é pertinente, e quando essa ira faz com que a gente se desembexe a falar besteira, e às vezes aquilo que nem queremos falar, mas falamos por causa da raiva, Tiago diz: ei, seja tardio em se irar, porque você vai prestar conta diante de Deus. Grande é o problema, irmãos, grande é o problema de uma pessoa que não controla a sua língua e o seu temperamento. É um problema na família, é um problema na igreja, é um problema na sociedade, é um problema no emprego, é um problema em qualquer lugar. Grande é o problema daqueles, inclusive cristãos, que ainda não aprenderam a dominar a sua língua e o seu temperamento, a moldar a sua língua e o seu temperamento à vontade de Deus, porque Tiago é muito claro e ele diz: a ira do homem não produz justiça de Deus. Então, antes de falar, antes de fazer alguma coisa, antes de ficar muito irado, pergunte: isso vai produzir justiça? Isso vai glorificar o nome de Deus? Ou isso vai trazer mais problemas? Então, ouvir é fechar a boca e abrir os olhos do coração e abrir os ouvidos, melhor, abrir os ouvidos do coração e os ouvidos, literalmente falando, para ouvir o que o outro tem a falar. Mas se isso é verdade com relação às pessoas que estão à nossa volta, quem dirá com relação à palavra? Se eu e você devemos estar prontos sempre para ouvir um irmão, ou quem sabe até uma pessoa que não é irmão, quem sabe ouvir uma pessoa que não é cristão, é a oportunidade que você tem para falar do amor de Deus para ela. Quem sabe ouvir os lamentos, as tristezas, as dificuldades de uma pessoa, é a oportunidade que você tem para dizer: olha irmão, eu estou te ouvindo aqui hoje, mas tem um que te escuta sempre. Esse alguém que te escuta sempre é o nosso Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que o teu Pai que está nos céus vê, escuta. É uma grande oportunidade, mas às vezes a gente já tem tanto problema, e eu não estou dizendo que você não tenha, eu também tenho os meus, que a gente diz assim: não, já basta os meus problemas, não vou atender fulano não, não vou falar com fulano não, já basta o meu, fulano é muito complicado, fulano é muito problemático, eu já tenho um monte, se eu parar para ouvir fulano, eu saio daqui pirado. Às vezes a gente entra nessa paranoia, isso é errado. Então, se devemos ouvir o próximo, quem dirá ouvir a santa palavra de Deus? E é isso que Tiago vai dizer. Versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos
de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então Tiago sai do relacionamento entre homem e mulher, amigo e amiga, irmãos, família, e agora Tiago vai para o nosso relacionamento para com a palavra. E ele diz: olha, preste uma coisa, preste atenção no seguinte: se eu disse que vocês devem ser tardio para falar, tardio para irar e pronto para ouvir os irmãos, quanto mais a palavra. Mas antes de falar que devemos ouvir a palavra, Tiago diz assim: despojando-nos, se livrem, se desamarrem, se dispam, é isso? De se despir, tire essas vestes de impureza, de maldade e acolha com mansidão a palavra. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que quando nós nos embestramos a irar, nos desembestamos a falar um monte de bobagem, o nosso coração, a nossa alma se acumula de impureza, maldade e tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. E aí a gente lembra daquela passagem de Mateus, capítulo 12, quando Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, e ele não encontra onde ficar. Por isso ele diz: voltarei para minha casa, da onde saí, e tendo voltado, encontra a casa varrida e limpa. O que a gente lembra com isso? A gente lembra que não basta limpar o nosso coração de toda impureza, de toda maldade, de todo pecado. É necessário que o nosso coração seja habitado por uma outra coisa, porque Jesus diz: olha, a casa fica limpa, mas se ela não for habitada por mim, o espírito imundo volta. É isso que está em Mateus capítulo 12, 43 ou 45. Então Tiago diz: se dispam, se entreguem, se larguem de tudo aquilo que não provém de Deus e acolham, abracem, se vistam, se revistam da palavra que foi implantada no coração de vocês, porque ela é poderosa para salvar a alma. Então Tiago está dizendo: ei, se de um lado vocês não devem se irar e falar igual loucos, vocês devem, pelo contrário, ouvir atentamente a palavra, porque ela já foi implantada no coração de vocês, e como uma planta, precisa ser regada para que cresça e venha dar frutos, para que cresça e de forma poderosa salve a alma de vocês. A palavra, quando proclamada, é o que eu estou fazendo aqui, e a palavra, quando ouvida, é o que vocês estão fazendo aqui, fielmente, ela resulta numa só coisa: salvação, perdão de pecados, libertação, porque a palavra do Senhor é poderosa. É o que diz Tiago aqui no versículo 21, ou seja, se tratando de vocês que escutam, se tratando de mim que prego e também escuto, a palavra de Deus tem poder para salvar o pecador. Então Tiago diz: olha, nós nascemos da palavra, nós ouvimos a palavra, acolhemos a palavra, mas também devemos, ele vai falar agora, praticar a palavra, e assim ter certeza de que a nossa salvação é garantida no nome de Jesus. Vamos ler, versículo 22 vai falar sobre isso. Tornai-vos, pois, Tiago está falando para mim e para você, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O tom e o conteúdo de Tiago parece muito com a passagem também de Jesus em Mateus capítulo 7. Jesus diz assim em Mateus capítulo 7: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Tiago era irmão de Jesus, então ele conhecia as palavras de Jesus, por isso que a todo momento ele cita palavras que parecem com a de Jesus. Então Tiago diz: ei, torne-se não só ouvinte, mas também praticando. Ele diz: não seja uma frase negativa, só ouvinte, e ele vem com uma frase positiva, mas seja praticante. Tiago diz: ei, engana-se a si mesmo aqueles que ouvem o evangelho e saem pelas ruas, ou saem pelas portas da igreja, ou saem vivendo uma semana, como se aquela palavra não tivesse nada para falar com ele.
Engana-se aquele que escuta o evangelho, seja ele por quem está sendo pregado, desde que seja o evangelho fiel, e vive como se aquela palavra, isso é muito comum, irmãos, eu já fiz muito isso, você também já deve ter feito. Você escuta o evangelho e diz assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, essa palavra é para o meu irmão, aquele pecador, essa palavra é para o meu vizinho, aquele mentiroso. Irmãos, essa palavra é para a gente, para mim, para você, para nós. Engana-se aquele que entra e sai de uma igreja, ouve a palavra e diz: essa palavra era para o meu pai, ele tinha que estar aqui no dia dos pais. Essa palavra primeiro é para mim, para você, e claro, para todo aquele que escuta. Então engana-se, se engana o pecador que sai do culto e vai embora como se Deus não tivesse falado com ele. Uma grande bobagem. E preste atenção, uma coisa é ser enganado por Satanás, é terrível, mas acontece. Mas outra coisa é enganar a si mesmo, é pior ainda. Se enganar: sou crente, mas se engana com relação à palavra de Deus. Então Tiago diz: não basta ouvir, é necessário praticar. Não basta conhecer, é necessário viver. Muitos crentes, e a minha é uma dessas, está toda rabiscada e toda pintada de amarelo, muitos crentes marcam as suas Bíblias. Isso não há nada de errado, irmão. Rabisca, marca, escreve. Mas o problema é quando as Bíblias não marcam os crentes. Está cheio de Bíblia marcada, mas cheio de crente que não é marcado pela palavra de Deus, porque entra e sai da igreja e só ouve a palavra, mas não pratica. Então ouvir é importante. Tiago falou: seja tardio no falar, pronto no ouvir. Ouvir é importante, mas ouvir não basta, é necessário viver. Então, irmãos, não marque sua Bíblia, não marque sua presença no culto. Permita que o santo, poderoso Evangelho de Deus marque a sua vida, de forma que você mude, de forma que você possa dizer: olha, eu era uma pessoa, agora eu sou outra, eu era alguém, agora eu sou filho de Deus, eu vivi uma vida e agora eu vivo outra, porque a palavra me marcou, porque eu ouvi, mas eu pratiquei. 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho seu rosto natural, se vê no espelho, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago agora usa uma parábola, também muito semelhante a parábolas que Jesus usava. Ele diz que um homem foi diante de um espelho, olhou a sua aparência, e quando a gente vai diante de um espelho, o que a gente vai para ver? Se o cabelo está penteado, se a barba está arrumada, dentro do possível, que a minha já é mais difícil de arrumar mesmo, se a maquiagem está legal, se não tem feijão no dente. Você vai no espelho para avaliar-se e mudar alguma coisa se tiver dentro do seu parâmetro feio. É isso que você faz. Mas Tiago diz que esse homem vai no espelho, olha o seu rosto, e quando ele vira as costas, rapidamente ele esquece da sua própria aparência. Eu não sei você, mas constantemente a gente volta no espelho, diariamente, quem sabe mais de uma vez. Isso mostra também que a nossa memória é fraca, que a nossa memória precisa estar sempre sendo exercitada, porque se a gente ficar muito tempo sem olhar no espelho, tá achando a gente esquecer até da nossa própria imagem. Mas por que Tiago está usando essa parábola? Tiago está usando essa parábola para dizer que o homem que ouve o evangelho e não pratica, ele é como um homem que vem na igreja, olha no espelho, e o espelho diz: olha, você é pecador, você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa acertar isso na sua vida, você precisa confessar Jesus, você precisa ser servo de Deus, você tem que ser fiel, você tem que mudar essa atitude, você tem que melhorar essa. O espelho diz isso para você, o espelho diz isso para a pessoa. Aí ela vira as costas, na curva seguinte ela esquece tudo que ela acabou de ouvir. O espelho é a palavra, o espelho é o evangelho. Tem uma frase de um teólogo famoso, que agora eu não sei quem é, mas ele diz: não somos nós que lemos a palavra, é ela que nos lê, e é ela que nos diz o que mudar, o que consertar, no que continuar, no que perseverar, no que insistir e no que abandonar. É ela. Então, o que Tiago está dizendo é isso: assim como o homem olha no espelho e daqui a pouco se esquece quem ele é, assim é nós, quando entramos na igreja,
ouvimos a palavra, ouvimos a palavra, ouvimos a palavra, e ela não muda nada da nossa vida. O espelho que a gente tem em casa só serve para mudar a nossa aparência externa, mas a palavra do Senhor deseja mudar o que somos internamente, o que somos como pessoa, como filhos, como pais, como mães, como irmãos, como empregados, como patrões. Se você é dono de alguma coisa, esse é o interesse da palavra de Deus, mudar o interior mais do que o exterior. Muitas pessoas ouvem uma pregação todo domingo e vivem a semana sem lembrar de uma única palavra, vivem a semana sem ter sido marcado em nada, ouvem a semana sem ajeitar um fiozinho do cabelo. O meu desejo, irmãos, a começar pela minha vida, porque isso é verdade, inclusive os pastores, é que a gente possa a cada domingo nos olhar diante do espelho da palavra de Deus e a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Que a gente possa olhar para o espelho e dizer como Isaías: ai de mim que sou pecador. Que a gente possa se olhar no espelho e dizer como Pedro: Senhor, aparta-te de mim porque eu sou pecador. Que a gente possa se olhar no espelho e dizer como Jó: eu me abomino no pó e na cinza. Ser propício a mim, Senhor, pecador. Essa tem que ser o nosso desejo diário. Esse tem que ser o nosso alvo quando entramos, quando saímos da casa de Deus, quando ouvimos a palavra dele. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é como um homem que olha o seu rosto no espelho e logo se esquece. 25 para a gente terminar. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, no caso a palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Olha que diferença. Se um homem é considerado insensato, porque ele ouve a palavra e vive de novo como se nada tivesse acontecendo, ele olha o seu rosto e logo se esquece. O outro, ele diz: o que é operoso praticante, o que é perseverante, este é bem-aventurado. As leis dos homens mudam, a nossa aparência muda. Hoje o que você olha no espelho e acha bonito, amanhã é feio. A foto de hoje, daqui 10 anos, você vai falar: meu Deus, como eu pude. Tem um colega lá de Niterói, que eu brinco muito com ele, um grande irmão, e o Oswaldo, os irmãos aqui alguns conhecem, né? Sou padrinho de casamento dele. Umas fotos do Oswaldo de 15, 20 anos atrás, irmãos, era horrível, horrível. Um bigodinho ridículo, parecia o latino, e ele dançava esse negócio de break. Mas eu implico muito com ele por causa da aparência dele de 15 anos atrás, e ele diz realmente, e eu falo: Oswaldo, Deus foi muito bom, rapaz. Deus te deu uma profissão, Deus te deu esposa, te deu filho, te deu casa, te deu carro, ainda melhorou tua aparência, rapaz. E ele fica rindo. Mas o que eu quero dizer com isso? A nossa aparência muda. O que para você hoje é belo, o que para você hoje é importante, amanhã não é mais. Mas a palavra do Senhor, Tiago diz, é perfeita, é a lei da liberdade, é aquela que nos faz não só ouvintes, mas praticantes, é aquela que ele disse no versículo 21, poderosa para salvar a nossa alma, é aquela que nos faz bem-aventurados em tudo que realizamos. Então, qual é o melhor espelho para avaliar a minha e a sua vida? Espelho de casa. Sei que tem alguns adolescentes aqui na igreja, eu já fui da academia também, e deixa eu falar para você, o espelho da academia engana. Parece que você é forte, mas você não é. Então o espelho da academia engana, o espelho de casa engana, mas existe um espelho, e esse espelho é a palavra de Deus. Ele não nos engana, ele nos mostra o caminho, a verdade e a vida, ele nos mostra quem é o Salvador, de quem nós precisamos, que ninguém vai ao Pai senão Jesus. Esse espelho não falha. Tem um conto, eu agora não sei de cor para contar aos irmãos, mas enfim, o conto dizia mais ou menos de um senhor que era um crítico de quadros, crítico de arte,
crítico de pintura, e ele era muito crítico, ele criticava tudo, ele via defeito em tudo. E aí, certa feita, ele foi num museu com sua esposa e os seus pares, seus alunos. Ele era um professor de crítica, enfim. E ele parou, esqueceu os óculos, e ele parou diante de uma imagem e começou a criticar aquela imagem, e dizia: olha como esse desenho está mal trajado, olha como esse homem está com a face distorcida, olha como a aparência dele é de um homem desleixado. E ele foi tecendo 300 comentários terríveis acerca daquela imagem que ele estava avaliando. E de repente as pessoas foram se afastando, ele ficou sozinho com a mulher, e ele disse o que houve para a esposa, e a esposa disse: você estava diante de um espelho, era você que você estava avaliando. Ou seja, irmãos, é uma história ridícula, engraçada, mas é lamentável também quando nós olhamos para a palavra de Deus e não nos avaliamos da maneira correta. E qual é a maneira correta? Eu preciso de um Salvador, sem Ele eu estou perdido. Eu sou um pecador miserável, não sou melhor do que ninguém, e se Jesus não tiver misericórdia de mim, eu estou lascado. Essa é a avaliação correta. Às vezes a gente olha para a imagem dos outros, para a pintura dos outros, e desce o sarrafo na pintura dos outros, mas é a nossa pintura, e o nosso coração, e a nossa alma, e o nosso interior, como anda? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vou terminar, fazer 4 aplicações rápidas, só para você memorizar o que a gente falou. Primeiro, eu falei já isso: ouvir é a arte de fechar a boca, abrir os ouvidos e abrir o coração para o próximo e para a palavra de Deus. Segundo, um cristão de verdade, ele está pronto para ouvir, mas não só ouvir, mas também acolher a palavra de Deus, porque Tiago diz aqui para a gente: acolha a palavra de Deus que foi implantada no vosso coração. Terceiro, um verdadeiro crente é sábio, sabe quando falar, o que falar, como falar, com quem falar, por que falar. Mas acima de tudo, o crente de verdade é sábio, porque ele pratica a palavra de Deus. E por último, o cristão deve, acima de tudo, ao ler a Bíblia, ao ouvir a Bíblia, se conhecer, se avaliar, se julgar, fazer uma autoavaliação da sua vida, de quem nós éramos, de quem nós somos, de quem nós desejamos ser, como começamos, como estamos, se porventura nos desviamos no meio do caminho, se porventura caímos no meio do caminho. É a palavra que vai nos ensinar, é o espelho da palavra de Deus que vai nos mostrar o que é necessário corrigir. Então, ao invés de se enganar, meu irmão, minha irmã, se conheça através da palavra de Deus. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar.